Olá, boa tarde. O meu nome é Letícia e eu sou uma das autoras do trabalho Impacto do Congestionamento Urbano na Logística de Mercadorias, um levantamento no Beira-Mar Shopping, em Florianópolis. Como autores desse artigo, nós também temos Felipe Eugênio Quis Gontijo, Giovanni Medina Azevedo, Vinícius Amaro Pinto da Rocha, Júlia Bromer e eu, Letícia Jan Souza. Então, esse trabalho foi realizado por um levantamento executado em Florianópolis, Santa Catarina, objetivando avaliar, sob a ótica do City Logistics, o impacto do congestionamento urbano na logística de mercadorias, com foco nas intermediações do Beira-Mar Shopping. Através das técnicas de pesquisa bibliográfica e pesquisa documental e descritiva, utilizando-se as técnicas de levantamento, pesquisa quase experimental e observação sistemática, a pesquisa analisou variáveis como o fluxo de veículos e a movimentação de caminhões de carga. Os dados foram coletados durante 3 horas diárias, em períodos sem feriados ou eventos atípicos, para garantir a consistência das observações. Os resultados indicam que a logística do shopping não contribuiu significativamente para o congestionamento, embora o fluxo de veículos na rua Altamiro Guimarães seja intenso. Observou-se que 53% das entregas são realizadas fora das docas do shopping, evidenciando a necessidade de expansão ou melhoria das instalações logísticas. A variação no tempo de descarga dos caminhões e a inexistência de padrões específicos de volume por dia da semana foram destacadas. Apesar de o shopping não ser a principal causa de engarrafamento, ele influencia o tráfego local, enfatizando a importância de políticas de City Logistics para mitigar os impactos negativos do transporte urbano de mercadorias. Com o crescimento populacional e econômico das cidades, as relações comerciais, os deslocamentos e as áreas destinadas à habitação cresceram, e muitas vezes de forma desordenada. Florianópolis apresentou um crescimento muito rápido nas últimas décadas, alterando drasticamente a sua mudança na dinâmica da cidade. Por conta da complexidade do estudo de City Logistics e da dinâmica urbana de uma cidade, foi elegido como objeto de estudo o caso Beira-Mar Shopping, o primeiro shopping da ilha de Santa Catarina, inaugurado em 1993. A investigação se propõe descrever e investigar o desempenho dos operadores logísticos nesse shopping e como esses impactam o ambiente urbano que está situado em uma área de grande fluxo de veículos, transportes, pessoas, comércio, transporte de carga, para o abastecimento do shopping em grande concentração de habitações. Adotou-se o método quantitativo descritivo e estatístico. Para o levantamento de dados, os pesquisadores acompanharam as movimentações dos horários previstos para as operações de abastecimento do referido shopping, considerando o número e o tempo de operação dos caminhões, bem como a movimentação de trânsito nas ruas do entorno do shopping e a respectiva capacidade dessas ruas. O City Logistics. O transporte urbano representa um papel significativo na cadeia logística de empresas. No setor urbano, corresponde a cerca de 40% do custo total dos transportes combinados desde a origem até o seu destino final. O tráfego urbano dificulta a logística de transporte, já que os veículos utilizados para realizar as entregas das cargas contribuem para esse congestionamento do tráfego. O transporte urbano de mercadorias enfrenta recentemente muitos desafios e problemas, incluindo altos níveis de congestionamento de tráfego, impactos ambientais negativos, alto consumo de energia e mão de obra. Aqui nós temos na figura 1 alguns dos impactos do City Logistics. Então, grandes custos associados à infraestrutura, crescimento da demanda urbana de carga, considerações sobre o amplo alcance e os impactos das propostas, parcerias, responsabilidade recíproca, envolvimento público-privado. E aí temos algumas soluções advindas do City Logistics, como um gerenciamento orientado, principalmente por sistemas inteligentes de transporte, não envolvendo grandes investimentos de infraestrutura física, um suprimento integrado, modelamento de demanda, impactos inerentes, dentre outros. O City Logistics, então, é um processo de otimização total das atividades de logística urbana, considerando os impactos sociais, econômicos, financeiros e energéticos do frete urbano e movimento do ambiente e o congestionamento.
Então, dentro do City Logistics, tem dois conceitos que são importantes. O START, que representa as ações de curto prazo para reorganizar o transporte de bens. Então, os problemas do transporte de mercadorias em meio urbano são considerados um tema de preocupação de caráter internacional, havendo a necessidade de ser abordado de forma sistêmica, resguardando-se as especificidades de cada localidade ou região. Então, aqui o enfoque é baseado na estreita colaboração entre o governo municipal, companhias de transporte, negócios locais, e o TERM, que representa o mecanismo de comunicação sobre o transporte e o meio ambiente. Então, esse conceito tem como objetivo direcionar o problema da ineficiência e ineficácia na gestão de distribuição de carga urbana, que é um componente crítico de todo o sistema urbano e a principal fonte de emissões poluentes de veículos. Então, esse trabalho teve como metodologia métodos quantitativos por permitirem uma generalização dos dados obtidos e quantificados, segundo tabulação por métodos estatísticos e descritivos, e observou-se também a influência dos caminhões estacionados na rua do Shopping Beira-Mar para descarregar e carregar os produtos sobre o trânsito da rua Altamiro Guimarães. Então, a gente focou nas seguintes variáveis da metodologia: o número de veículos que entram na rua por hora, o número de veículos que saem da rua por hora, se a rua tem capacidade de absorver mais veículos e o número de caminhões estacionados realizando entregas e coletas. Para análise de dados, então, foram utilizadas técnicas de levantamento que se caracterizam pela interrogação direta das pessoas, cujo comportamento se deseja a conhecer a pesquisa quase experimental. Então, pelo fato de não se verificar o pleno controle da aplicação dos estímulos experimentais ou a distribuição aleatória dos elementos que compõem os grupos. Com isso, a gente elaborou 5 roteiros de observação para poder analisar o tráfego das ruas que circundam o Beira-Mar Shopping. Então, para melhores resultados e possibilidades de simulação, a gente desenvolveu esses roteiros de entradas e saídas para medir a performance de mobilidade dessas vias. Para a rua Altamiro Guimarães, existe ainda um terceiro roteiro de observação, que ele é específico para as docas do Beira-Mar Shopping. Então, aqui estão os nossos roteiros, que eu vou explicar um pouco mais para frente. Então, o roteiro de observação das docas do Beira-Mar Shopping, ele tinha um intuito de mensurar os tempos de carga de cada etapa do processo de descarga e dos veículos de carga. E aí nós fizemos um procedimento de aproximação e os procedimentos das docas. E para analisar o sistema de transportes e cargas urbanas do shopping center em Florianópolis, foi elaborado um conjunto de mapas censitários, advindos de uma análise de mapas de geoprocessamento, avaliando algumas variáveis, como nível de renda, quantidade de moradores por setor, quantidade de população residente no bairro. E aqui nós temos o nosso primeiro mapa. E essas observações foram realizadas das 7 horas às 10h30 da manhã, correspondendo ao horário determinado pelo shopping para o abastecimento de mercadorias destinadas a todos os estabelecimentos. Então, a partir das 10 da manhã, as docas passam a operar apenas para o suprimento e estabelecimento da praça de alimentação, e o período no qual as observações foram realizadas foi determinado de maneira que não houvesse feriado ou o evento, né, para provocar movimentos atípicos. Aqui a gente tem o gráfico 1, compilando as observações feitas na rua Germano Wendhausen, e pode-se observar um grande fluxo, né, dessa rua Germano Wendhausen, que viram para Altamiro Guimarães entre os períodos de 8h45 e 9h45. Então, após esse ínterim, há um aumento significativo do valor de entradas de carros no shopping, o que justifica a diminuição na quantidade de carros que viram a rua. E grande parte dos automóveis que fazem essa rota Germano-Altamiro acabam por adentrar ao shopping. Em relação aos caminhões, observa-se um maior fluxo entre os horários das 8h15 às 8h45, que a gente estima que sejam provavelmente destinados ao desembarque de cargas no Beira-Mar Shopping, também entre 9h45 e 11 horas.
A principal razão desse aumento são os planejamentos de rota, visto que as docas funcionam somente até às 10 horas. Depois só é permitido o abastecimento de alimentos. Aqui nós temos o gráfico 2, que é um compilado das observações feitas na rua Altamiro Guimarães, no primeiro ponto de observações. E a gente sabe que entre o horário das 7h30 às 10h30, o fluxo da rua Altamiro Guimarães é intenso, o que pode ser devido a essas características da região. O número de carros varia de 72 às 7h15 da manhã até 97 às 10h15 da manhã. Das 8h45 às 10h15, observa-se o maior fluxo de caminhões na rua, tendo como principal razão o horário de funcionamento das docas do Beira-Mar Shopping. Aqui a gente tem o gráfico 3, que é o compilado de observações feitas na rua Altamiro Guimarães, mas com o segundo ponto de observação. Então, com a exceção do horário das 7 horas, em que o número de caminhões que efetuam a descarga é de 5,5, percebe-se um pequeno movimento até as 9 horas da manhã. A partir desse horário, iniciam-se grandes fluxos de caminhões nessa área. Até às 10 horas, o horário de fechamento das docas para as cargas não alimentícias, observa-se um tráfego. E após esse horário, ocorre a diminuição gradativa do fluxo, mas deve-se levar em conta o alto número de veículos que retiram, seguido pelo alto número de entregas de alimentos. Aqui a gente tem o gráfico 4, que é o compilado das observações feitas pela rua Altamiro Guimarães, no terceiro ponto de observação. E durante esse período observado, a maioria dos veículos de pequeno porte permaneceram na rua Altamiro Guimarães, desembocando na Avenida Beira-Mar Norte, enquanto o número de carros se direcionava para a rua, que se direciona para a rua Bocaiúva, aumenta gradativamente com o passar da manhã. O movimento dos caminhões aumenta de forma moderada nos dois destinos, alcançando o pico das 9h45 às 10h30. A razão desse fenômeno é compreendida ao analisar os gráficos previamente apresentados, e um aspecto discrepante nessa coleta de dados é o aumento acentuado de caminhões que se dirigem à rua Bocaiúva, que estima-se ser um retorno ao continente em direção ao centro da cidade. Aqui no gráfico 5, a gente tem a comparação entre os caminhões que passam na rua Altamiro Guimarães e caminhões que realizam a descarga no shopping. E em apenas um dos 16 períodos observados, a relação entre os carros na rua e os que efetuam a operação da descarga foi menor do que 30%. No decorrer da manhã, notou-se um aumento principalmente a partir das 8h30, nos dois dados observados, e nos 16 períodos tratados, a relação é acima de 50%, mostrando que a relação entre fluxo de caminhões e as operações mostrando a relação entre o fluxo de caminhões e as operações de descarga no Beira-Mar Shopping. O número total de caminhões que entram na rua Altamiro cresce de forma mais agressiva comparado ao número de caminhões que param no shopping. Um dos fatores que contribui para essa discrepância é a dificuldade dos caminhões de encontrar um local para fazer a descarga, e aí eles ficam repetindo a via para encontrar um local adequado para realizá-la. Aqui a gente tem a quantidade de caminhões por faixa de horário, no gráfico 6. E a gente também pôde observar que para realizar as operações de descarga, nem sempre as docas estavam disponíveis, por isso parte da operação ocorria na rua, e foi realizada uma adaptação no roteiro de observação que permitiu quantificar esse valor do volume de entregas. As operações de descarga foram realizadas em 3 áreas principais: na doca do shopping, na faixa direita da rua Altamiro Guimarães e na parada para o ônibus de turismo que sai do Beira-Mar Shopping. Aqui a gente tem o gráfico 7, que é a ocupação das áreas de descarga, separado por ruas, ônibus e docas, como a gente falou acima. E aqui, no gráfico 8, a gente tem a quantidade de caminhões por horário da rua. Então, as docas são o principal meio de descarga de mercadorias e a ocupação se mantém constante com a ocupação máxima no primeiro intervalo.
Aqui nós temos o gráfico 9, que ao contrário das docas, né, o comportamento das operações de descarga na rua é crescente e atinge o ápice na última faixa de horário entre as 9 e as 9h30. E aí a gente tem o gráfico 9, que é a quantidade de caminhões na parada de ônibus. Aqui no gráfico 10, que é a quantidade de caminhões por horário e por local, a gente estima que a última área de descarga utilizada pelas transportadoras que operam no Beira-Mar Shopping e o espaço observado para os ônibus de turismo, que é responsável por aproximadamente 15% das operações. Então, ao comparar o comportamento das 3 áreas de descarga identificadas, nós percebemos que o volume de veículos realizando as descargas para o shopping aumenta até a faixa de horário que se inicia às 9h30 da manhã. Também se pôde observar que durante as faixas de horário anteriores, as docas operam próximas às suas capacidades máximas, o que ocasiona o aumento de números de veículos estacionados fora das docas. Na última faixa de horário, mesmo com a doca operando fora de sua capacidade máxima, observou-se o maior fluxo de caminhões descarregando na rua. E isso ocorre porque o tempo de estadia destes veículos é inferior se comparado às demais áreas utilizadas para descarga, visto que o horário de encerramento das operações é às 10 horas da manhã. Aqui no gráfico 11, a gente tem o tempo mediano de descarga, medido em horas, nesses 3 locais de estudo, que é a rua, o ônibus e a doca. Então, foi utilizada mediana ao invés de média, por existirem alguns casos em que os caminhões de caminhões que realizaram descarregamento por horas. Então, esses caminhões eles não demonstram baixa eficácia, porque em algumas situações eles atendem a várias lojas, chegando a 40 lojas apenas um caminhão, somente um caminhão. Então, ao visualizar os últimos 2 gráficos, a gente percebe que quanto mais se aproxima do tempo limite de entregas do shopping, que é às 10 da manhã, aumenta-se a utilização das ruas. Isso porque, como demonstra o gráfico, o tempo mediano de utilização das ruas é menor que os demais. Então, isso facilita as entregas que necessitam serem realizadas em pequenas faixas de tempo. Como conclusão, nós temos que o Beira-Mar Shopping ele não é o causador dos engarrafamentos que ocorrem em seu entorno, mesmo porque essas formações de fila não ocorreram durante o período de observação. Portanto, em nenhum dos momentos existiu formação de congestionamentos ligados à movimentação de carga e descarga dos caminhões, sendo um polo gerador de tráfego. Os dados coletados demonstram que o Beira-Mar Shopping é um influenciador do tanto de trânsito no seu retorno. O número de carros que passam pelas ruas é mais relevante que o de caminhões, mas dentre os caminhões que passam na rua Altamiro Guimarães, a relação entre os caminhões que passam na rua e os que passam no shopping é maior que 50%. Em apenas um dos 16 períodos de observação, essa relação foi menor do que 30%. Então, no que tange a capacidade das docas, a gente nota que é certamente inferior ao que seria necessário para receber os caminhões, visto que 53% de todas as entregas que são realizadas no shopping são feitas a partir da rua. Então, dessa forma, o Beira-Mar Shopping não possui hoje essa capacidade, porque a sua estrutura atual não permite que essas mudanças sejam executadas. Também não foi encontrado um padrão no volume de caminhões no que tange os dias da semana, apenas aos horários de entrega, que atinge seu pico aproximadamente às 9 horas da manhã. Outro fato que deve ser notado é a grande variação no tempo de descarga dos caminhões, o que pode durar alguns minutos e até algumas horas. Então, diante do exposto do nosso estudo, nós temos como recomendação que seria relevante realizar um planejamento conjunto com todos os operadores logísticos que trabalham com o Beira-Mar Shopping para definir melhor como podem realizar essas operações, a fim de otimizar os horários e os processos de entregas de cargas. Então, aqui nós temos o contato de todos os autores e faço um agradecimento à Fundação de Amparo de Pesquisa de Santa Catarina, o edital 18/2024, que é a minha entidade financiadora. Muito obrigada.